o agradecimento à confiança sua, da mesa, que nos distinguiu para que pudéssemos relatar o projeto do querido companheiro, o senador Jorge Cajuru, com quem estivemos nós a conversar, a acolher outras sugestões, participativamente demais outros senadores, integrantes, inclusive, e muito mais do que, inclusive, importantíssima participação da bancada feminina. Na semana passada, nós estávamos esperando, e mais do que sensivelmente, educado e elegantemente, Vossa Excelência sugeriu, e de pronto nós concordamos que nós esperássemos a recuperação do nosso companheiro Jorge Cajuru para que ele pudesse, como cá está entre nós, a participar diretamente, porque ele contribui com essa ideia. O projeto de número 4194, que Vossa Excelência já trouxe na ementa, é um projeto sucinto, é um projeto que poderíamos dizer simples, mas de um alcance muito significativo. Ele propõe mudanças no Código Penal, particularmente no que diz respeito ao nome iuris, no capítulo e no título que trata sobre lesões corporais. Ele faz menções ratificando, reiterando, mas também propondo mudança no Código de Processo Penal, enfim, e que traz-nos, né, ou seja, expõe as preocupações que são preocupações próprias em relação a tudo que nos atordoa e nos atormenta em termos de violências que são perpetradas dia a dia, reiteradamente, contra as mulheres, notadamente, mas no projeto do senador Cajuru, ele assim amplia, ou seja, ele estende a outros e outras cidadãs e cidadãos que possam ser vítimas de violência no contexto e no ambiente doméstico familiar. E aí é onde eu congratulo-me com esta posição, que vem a fortalecer propostas legislativas, e algumas destas já sancionadas, portanto, passando a integrar diplomas legais, presidente Rodrigo Pacheco, e sob sua condução, algumas, em bom número, já foram apreciadas, votadas, ratificadas, aprimoradas na Câmara e sancionadas, e esta é assim que nós a vemos, também vem a colaborar para que nós fortaleçamos esses diplomas e combatamos quanto mais possamos, desde o processo educativo, mas também tendo firmes posições naquilo que preceitua as legislações, no caso, Código Penal e Código de Processo Penal. O ilustre autor faz na sua justificação isto que eu estou tentando, não com o brilhantismo do senador Cajuru, fazer aqui, as menções, projeto que altera o decreto 3.689, que é o Código de Processo Penal, e o Código Penal, que foi o decreto, e é o decreto 2.848. São 3 alterações: altera o nome iuris do crime previsto no parágrafo 9º do artigo 129, de violência doméstica para lesão resultante de violência doméstica e familiar. Estabelece que, no caso dos crimes de violência doméstica e familiar, as medidas cautelares do CPP poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. E eu lembro, e Vossa Excelência bem o sabe, e aqueles que lidam com o direito bem conhecem, que o próprio Código e atual Código de Processo vigente assim já prevê. O senador Cajuru traz a ratificação, a reiteração e a ampliação quando menciona doméstico e familiar. E a terceira, tornar mais abrangente a possibilidade de decretações de prisões preventivas nos casos de violência doméstica e familiar, se houver descumprimento das medidas cautelares e das medidas protetivas de urgência. Como Vossa Excelência salientou ao colegiado, foram apresentadas 8 e, derradeiramente, a 9ª emenda, agradecendo aos seus autores e autora, e vou mencionar o nosso posicionamento e a nossa sugestão à frente na análise de cada uma das 9 emendas oferecidas como colaboração extremamente qualificada dos nossos queridos e queridas companheiros. Na análise
nós registramos e reservamos o primeiro parágrafo para garantir-lhes que o senador Jorge Cajuru ele tem legitimidade para apresentar a proposta legislativa, não há nenhuma quebra e nenhum desconhecimento ou não há qualquer violação ao que constitucionalmente nos é imposto, técnica legislativa, redação, enfim, isso nós identificamos na matéria que estamos a tratar. No mérito, a matéria é mais do que conveniente, ela é oportuna. Violência doméstica é uma chaga, presidente, social que, como disse, atormenta-nos e que compete ao Estado, à sociedade e aos cidadãos prevenir, combater e, principalmente, dar amparo às suas vítimas. Foi nessa ordem de ideias, por exemplo, que o Congresso Nacional aprovou e a presidência sancionou a lei que foi tão bem designada em justiça a uma das inúmeras e milhares de vítimas brasileiras, a Lei Maria da Penha. E é nessa linha de entendimento que o presente projeto se apresenta à apreciação desta Casa, no intuito de conferir maior proteção de nosso sistema penal e processual àquelas vítimas de violência familiar e doméstica. Primeiramente, destacamos que a alteração do nome do crime previsto constante do projeto tem relevante caráter pedagógico, prescrevendo a forma de lesão resultante de violência doméstica e familiar. De outro lado, o PL, de autoria do senador Cajuru, ainda busca emprestar às medidas cautelares maior objetividade, a possibilidade de sua decretação pelo julgador em regime mais célere e condizente com o requerido caso concreto de violência. Nesse sentido, o projeto permite ao magistrado a possibilidade de adotar medida cautelar de imediato, independente de audiência das partes ou manifestação do Ministério Público em casos de violência familiar e doméstica. Aí é onde eu faço a necessária menção. Frise-se que o Código de Processo Penal, no seu parágrafo 3º, artigo 282, já faculta ao julgador a adoção de medidas cautelares sem audiência das partes ou manifestação do Ministério Público, em casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida. O projeto deixa expressa a possibilidade de uso desse instrumento. Por essas razões, nós rejeitamos as sugestões constantes das emendas números 5 e 6, a saber, dos nossos queridos e respeitabilíssimos senadores Messias de Jesus e senador Paulo Rocha. Ademais, presidente, companheiras e companheiros, para conferir maior eficiência e coercitividade às citadas medidas, o projeto propõe, assim como já ocorre para a garantia de medidas protetivas de urgência, eu quero sempre frisar, e assim o fiz em nosso relatório, que também será admitida a decretação de prisão preventiva para a garantia dessas medidas cautelares deferidas pelos juízos para a proteção de vítimas em situação de violência familiar e doméstica, justificadas, portanto, as alterações do CPP, que reforçam o caráter protetivo já constantes do citado diploma. Contudo, entendemos serem pertinentes alguns aperfeiçoamentos quanto à mudança do nome iure do tipo penal previsto no parágrafo 9º do 129, o artigo 129 do CP, fazemos mera alteração de redação a fim de aprimorar a técnica legislativa para tornar mais clara, desanuviar, qual parte do artigo 129 se pretende modificar. Ademais, incorporamos a sugestão da emenda número 7, de Sua Excelência senador Fabiano Contarato, no sentido de incorporar terminologia mais sistêmica ao Código Penal, nomeando o tipo penal do parágrafo 9º como lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar e adicionando também ao parágrafo 13 a nomenclatura lesão corporal resultante de violência contra a mulher. No mesmo sentido, entendemos que a redação atual do inciso 3 do artigo 313 do CPP mostra-se adequada em relação ao rol de sujeitos que demandam proteção especial, a justificar a eventual decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas. Contudo, o projeto acertadamente nos alerta que a redação atual pode ser interpretada como um rol taxativo, que acabe por não contemplar, e é isso que o senador Jorge Cajuru bem quis ao propor a sua ideia, né,
formatada em PL, situações de violência familiar e doméstica verificadas nas mais diversas configurações dos lares brasileiros. Para reforçar o caráter protetivo do projeto, propomos uma redação que torne mais abrangente as hipóteses das possíveis vítimas de crimes de violência doméstica e familiar. Para tanto, adicionamos a expressão, abrimos aspas, senhor presidente, ou qualquer pessoa que conviva ou tenha convivido com o agente, fechamos aspas. Deste modo, ao entender que esta alteração mostra-se a mais equilibrada para atingir o intento do projeto no que tange à decretação da prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas cautelares em violência doméstica, votamos pela rejeição da emenda número 1, de Sua Excelência, com todo o carinho e respeito e a sua compreensão, senador Chico Rodrigues. No mais, concordamos com a alteração relativa à inclusão das medidas cautelares junto às medidas protetivas, como hipóteses cujo descumprimento enseja a decretação de prisão preventiva. Em relação às emendas números 8 e 9, dos meus queridos companheiros, nossos queridos companheiros senadores Carlos Viana, querido senador mineiro, e o senador Stevenson Valentim, representante do nosso vizinho estado do Rio Grande do Norte, consideramos que, apesar de meritórias, e são, efetivamente são, aqui não são protocolares as minhas colocações, são sentidas e as vejo desta maneira. As alterações propostas, ao passo que modifica a Lei Maria da Penha, vai além do intento original do presente projeto. O próprio autor do projeto, senador Jorge Cajuru, ora em estudo, aponta na justificativa da proposição a desnecessidade de alteração daquele diploma legal que tanto tem contribuído para a equalização da sociedade brasileira. Portanto, pugnamos pela rejeição de ambas. Quanto às demais emendas, entendemos que propormos aumentos de penas e tornarmos mais gravosas algumas qualificadoras, fugiriam, presidente Rodrigo Pacheco, ao ponto fulcral desejado neste projeto 4194. Assim, votamos pela rejeição das emendas números 2, 3 e 4, mais uma vez pedindo escusas aos nossos companheiros e às suas respectivas compreensões. O voto, senhor presidente, esse é o contexto da análise do nosso relatório. Somos pela aprovação do projeto de lei de número 4.194 do ano de 2019, pelas rejeições das emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, e pela aprovação da emenda número 7, nos termos das seguintes emendas, senhor presidente, dando-se ao artigo 2º do projeto 4.194 a seguinte redação: o artigo 2º passa a ter a mudança do nome URIS, lesão corporal resultante de violência doméstica e lesão corporal resultante de violência contra a mulher, como foi sugerido pelo senador Fabiano Contarato, e dando-se ao artigo 313 do Código de Processo Penal a seguinte redação, inciso 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência ou qualquer pessoa que conviva ou tenha convivido com o agente para garantir a execução das medidas cautelares e das medidas protetivas de urgência. Eis a nossa contribuição, senhor presidente Rodrigo Pacheco. Eu devo aplaudir o senador Cajuru pela feliz iniciativa. O senador Cajuru é um homem duro quando tem que ser duro, mas é um ser humano especial, que tem sensibilidade humana e que é um defensor dos direitos humanos e, sobretudo, da causa das camadas mais vulneráveis da nossa sociedade. E esse projeto tem por objetivo aprimorar a legislação para desestimular a violência doméstica, que é uma das chagas da nossa sociedade. Por isso, os cumprimentos também ao relator veneziano e, sobretudo, os nossos aplausos ao senador Cajuru pela inteligente e feliz iniciativa. Os meus cumprimentos. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o senador Cajuru e quero falar aqui da prática, da importância, é um avanço isso na preservação da integridade da vida. Eu trabalhei em pronto-socorro e muitas mulheres deixavam de denunciar porque quando voltasse para casa provavelmente
seria uma vítima fatal. Então, isso aqui, o que quer dizer é que em muitas cidades do interior e na própria capital em final de semana, elas são agredidas e não tem como comunicar de imediato ao Ministério Público. Isso eu queria deixar claro aqui, que toma essa medida cautelar, que é um avanço para preservar a vida da vítima, e depois comunica ao Ministério Público. Isso é uma maneira de falar sobre violência doméstica. E olhe que o que chega no pronto-socorro já são violências domésticas graves, porque normalmente precisa do médico. Então, isso é um avanço para preservar a integridade da vítima. Quanto mais urgente, melhor. Em seguida, se comunica ao Ministério Público. E parabenizar por isso. Eu sou a favor desse projeto de lei 4194, é uma acessibilidade que com certeza vai ajudar a salvar a vida de mais mulheres nesse país. Aproveito também para parabenizar meu companheiro, querido senador Jorge Cajuru, pela autoria desse brilhante projeto de lei. Esse projeto, senhor presidente, o 4194, ele, para nós, ele é muito importante para a bancada. Primeiro, porque é uma norma que vem sendo aperfeiçoada e que com o intuito de proteger não só as nossas mulheres, mas também os grupos vulneráveis, como as crianças, os deficientes, os idosos. Então, é uma pauta que é prioritária, a gente tem visto para o Senado Federal, em especial para a bancada feminina. Então, a nossa orientação é o voto sim. Parabenizando os dois senadores, Jorge Cajuru e o veneziano, pela relatoria. Eu só gostaria, senhor presidente, de me associar aos cumprimentos, especialmente ao senador Cajuru, que revela neste projeto o seu caráter humanístico e a sua preocupação com os mais sofridos. E cumprimentar o senador veneziano pelo trabalho exemplar do relatório, que já mereceu o nosso sufrágio e o nosso aplauso também. Muito obrigado. Votaram sim 71 senadores, nenhum voto não. Está aprovado o projeto com as emendas números 10 e 11. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Com a palavra, o autor do projeto, senador Jorge Cajuru. Obrigado, presidente. Inicialmente, faço questão que a opinião pública brasileira saiba, entre suas virtudes está a palavra. O senhor havia dado a palavra a mim de que esse projeto o senhor considerava importante e que ele imediatamente iria à pauta. Foi. Melhor ainda, o senhor escolheu um dos 3 melhores relatores deste Senado Federal, na minha sincera opinião, que é o amigo querido, referência para mim, senador veneziano Vital do Rego. Ao entregar a ele o relatório, passou a ser muito mais importante a forma como ele conduziu o equilíbrio, o diálogo, do que propriamente o meu projeto. Irmão veneziano, agradecer a facilidade sua, seu preparo parlamentar, de saber entender que, sem alterar a Lei Maria da Penha, esse nosso projeto promove 3 alterações na legislação comum, mais especificamente o Código Penal. Grato mesmo de coração, veneziano, amigo veneziano, empregado público que orgulha o nosso querido estado da Paraíba. Muito obrigado, presidente. Valeu a pena hoje, depois daquele pronunciamento inicial, que ainda eu sigo chocado em relação ao que a gente espera do relatório final da CPI da pandemia. Obrigado, presidente Pacheco, principalmente pela sua palavra.